Gente, agora a gente vai chamar o Marcelo Freire, que ele vai falar sobre tecnologia a favor da diminuição da emergência climática. Que prefere ser chamado de Marcelo Guimarães. Palmas! Boa tarde, boa tarde. Bom, meu nome é Marcelo Guimarães, mas também Marcelo Guimarães Machado Freire. Bom, está aqui a apresentação, eu vou ficar para cá para que vocês possam na internet ver o que eu estou falando e, de repente, quem sabe vocês enxergam o que está aqui atrás. Eu vou apresentar um conjunto de soluções para preservação de floresta e restauro de floresta. A gente tem uma situação interessante, quando o assunto é floresta, né? Sem falar em mudança climática, crise hídrica, etc., mas a gente tem a seguinte questão. O manejo de floresta, plantio de floresta e o manejo de floresta é uma tarefa extremamente complexa. Não é uma coisa simples, né? Você pegar a semente, produzir muda, preparar a terra, plantar a floresta, manter a floresta e depois manejar a floresta. É uma atividade bem complexa que a princípio parece fácil, mas quando você trata de vida, né, e árvore é vida, a coisa começa a ficar bem complicada. Se o assunto é misturar várias espécies, fica mais difícil ainda. Que o conceito de floresta é quando você reúne mais de uma espécie arbórea, mais de uma árvore, mais de um tipo de árvore diferente. Caso contrário, você está falando de floresta comercial, que a gente chama de silvicultura, que é, por exemplo, plantar só eucalipto, só mogno e por aí vai. Então, não é uma coisa fácil. E recentemente, por isso eu fiz essa apresentação do Hub de Tecnologias Florestais. Recentemente eu estava fazendo uma reunião com um fundo recém-criado, um fundo que investe em reflorestamento. E no meio da conversa, um engenheiro florestal que estava representando esse fundo, né, eram vários diretores lá, o pessoal de São Paulo, que conseguiram agora juntar um bocado de dinheiro aí para plantar árvore. No meio da reunião ele me falou o seguinte, ele falou: Marcelo, você pode focar num assunto, porque você está falando de vários assuntos diferentes e eu não estou conseguindo entender. O que vocês fazem exatamente? E o que eu vou apresentar hoje aqui é exatamente o que a gente faz, que não é uma coisa só. São várias coisas que, por serem várias coisas, nos obrigou a fazer várias empresas. Então, a gente tem várias soluções, cada solução comandada por uma empresa diferente e todas com o objetivo de plantar floresta e manejar floresta. E vocês vão entender o porquê que foi necessário criar todas essas soluções. Eu costumo fazer um paralelo, claro que guardando as proporções, né, entre as nossas empresas e as empresas do Elon Musk. Eu costumo fazer o seguinte paralelo. O Elon Musk, o cara que fez a SpaceX, que é um foguete super moderno, e criou a Starlink, que é a internet de altíssima velocidade em satélite. Para ele fazer a internet de alta velocidade, para ele colocar os satélites no espaço e vender para a gente internet de alta velocidade com satélite de baixa órbita, ele precisou criar uma empresa que faz foguete. Aí você pensa, ué, como assim? Porque o cara não podia ter feito o satélite, a anteninha e vendia e tal, não. Ele não podia ter feito só a antena, ele tinha que fazer também o foguete. Porque se ele não fizesse um foguete barato, que pudesse ser reutilizado, ele não conseguiria vender a internet de alta velocidade barata na Starlink. Então ele teria uma tremenda solução de internet que não poderia ser vendida porque não tinha um foguete para colocar a antena no espaço. Então, parece complicado, não é barato, mas se não fosse a reunião de várias tecnologias e várias empresas que por coincidência pertencem a uma só pessoa, reunidas para resolver esse pequeno problema que é ter internet de alta velocidade com um satélite de baixa altitude, a gente não teria hoje o Starlink, não poderia, por exemplo, tem gente aqui em Roraima que faz isso, bota Starlink no carro, viaja por todas as vicinais, assistindo YouTube, jogando, vendo filme e funciona. Então, nesse caso, e aí eu vou começar, nesse caso a gente teve o mesmo problema. Como a questão do manejo e do plantio de florestas é muito complicado, a gente teve que criar várias soluções, eu vou falar então de todas elas. Aqui no monitor a gente tem 5 empresas, começando pelo ícone de cima, que chama Cadastro Positivo de Imóvel Rural. Eu vou explicar cada uma delas, né, como funciona cada uma dessas soluções. A ideia do Cadastro Positivo de Imóvel Rural é identificar os problemas, para que a gente possa falar com o dono da terra. Então você acha um desmatamento, você acha um embargo, você encontra o dono da terra e você oferece para ele, como se diz, a recomposição daquela área, a recuperação daquela área, ou reflorestamento. E em alguns casos com um intuito muito simples.
aqui em Roraima, eu vou citar Roraima várias vezes, para você conseguir o título de uma terra numa posse, se você tem uma posse e quer o título da terra, você não pode ter desmatamento nessa posse. E eu vou mostrar para vocês um assentamento gigante na área do Caroebe, que praticamente todas as propriedades têm desmatamento. Isso significa o quê? Que nenhuma daquelas pessoas vai conseguir emitir o título. Ninguém. Então, temos um bom negócio na mão, que é o quê? O dono da terra que tem desmatamento não tem grana, não tem conhecimento para plantar floresta. A gente tem um negócio que é o negócio de plantar floresta. Então a gente criou um software, o primeiro de todos, que chama CPIR, que o CPIR tem a função de encontrar o problema e encontrar o dono do problema para que a gente possa oferecer a solução. E depois a gente vai chegar na solução. A solução está no meio daquelas empresas ali. Então esse é o número 1. Número 1, criamos um software que lê todos os databases que existem no Brasil, desde o INPE, passando pelo IBAMA, INCRA, todo mundo, e identifica o problema. Depois eu vou detalhar isso, porque quando eu falo identifica o problema, não é tão simples. O negócio é bastante complexo, mas depois eu vou detalhar. A partir do momento que você identifica o problema, então aí surge a empresa iPlant Forest, que está ali. iPlant Forest, em português, significa eu planto floresta. A empresa iPlant Forest tem só uma função: executar os projetos de reflorestamento. É o quê? Você vai querer fazer um SAF, a gente vai implantar o SAF. Você vai querer plantar, sei lá, cacau irrigado, a gente vai fazer o plantio do cacau irrigado. Você quer fazer uma floresta, simplesmente botar árvore para cortar madeira, a gente vai fazer a mesma coisa. Então a função da empresa iPlant Forest é só executar o projeto. E aí tem viveiro, tem maquinário, tem profissionais, etc. e tal, para pegar a terra com o problema, o contrato assinado pelo dono da terra, que aceitou que a gente resolvesse o problema, e a gente passa para a iPlant Forest, eles vão lá e plantam a floresta. Aí a gente continua. Para plantar floresta em larga escala, para plantar muita floresta, porque o negócio é um negócio do tamanho do mundo, há pouco tempo atrás, coisa de 2, 3 anos, na Austrália, se perdeu 10 milhões de hectares de floresta com fogo. Então, não estou falando de soluções de 1.000 hectares, de 500 hectares, de 10 hectares. Estou falando de soluções de milhões de hectares. Isso é só um exemplo, tá? A Austrália é só um exemplo. No Brasil, estima-se que na Amazônia tem desmatado 35 milhões de hectares. Então, eu estou falando de escala, estou falando de muita terra. Aí, o que nós fizemos? Criamos uma solução e uma empresa que chama Autonomous Agro Machines. É uma empresa de máquinas autônomas. E a função dessa empresa é o quê? Criar máquinas inteligentes e autônomas para plantar floresta. E não só plantar, depois irrigar a floresta, adubar a floresta e fazer tudo que precisa ser feito no manejo florestal. Como também não era uma tarefa simples, criamos uma empresa que tem patente, que tem todo um universo de funcionários e pessoas que a função deles é só mecanizar todo o processo de manejo e instalação da floresta. Além disso, nós temos também a necessidade de fazer software. E software são pessoas diferentes. Então, o cara que faz uma máquina, o engenheiro que faz uma máquina, a pessoa que trabalha construindo uma máquina é um perfil de pessoa, de profissional. O programador é outro perfil. O cara da máquina trabalha dentro de uma fábrica. O programador não, o programador fica lá na casa dele, lá não sei onde, jogando Battlefield e programando. Então, a gente criou uma empresa chamada AI Chemist. AI Chemist, o AI é de inteligência artificial. A empresa AI Chemist desenvolve sistemas de mobilidade, sistemas gerenciais e sistemas inteligentes. A nossa empresa, chamada AI Chemist, ela já desenvolveu vários sistemas na área de segurança e agora está desenvolvendo sistemas da máquina, os sistemas que vão, à medida que a máquina vai plantando, eles vão verificar a qualidade do plantio, para que você não tenha que fazer controle de qualidade com o ser humano. Então, o sistema inteligente vai fazer o controle de qualidade, vai locomover a máquina, vai dizer o que ela tem que fazer e etc. Então, tem uma empresa chamada AI Chemist, que é só soluções de software. E, finalmente, onde tudo começou e depois foi derivando num negócio maior, a Mahogany Roraima é uma empresa que planta mogno africano. E a gente fundou aqui em Roraima. E ela só planta mogno africano. Só que ela foi o início disso tudo, porque quando a gente começou a fazer um negócio específico de silvicultura, chamado Mahogany Roraima, que era uma empresa que só plantava mogno africano, nós percebemos que o reflorestamento e plantar floresta, que não é silvicultura, porque silvicultura é monocultura, florestas são múltiplas espécies, o negócio de floresta era muito maior e muito melhor.
Então a gente usou a Mahogany Roraima para fazer pesquisa, desenvolver vários tipos de pesquisa de como fazer a quebra de dormência de uma semente melhor, mais eficiente, mais rápido, como baratear o custo da produção de mudas, quais seriam as melhores técnicas para produzir mulã em escala. Então a gente começou a, como se diz, a cozinhar, né? Em inglês eles falam baker, né? Começou a cozinhar soluções ali dentro da Mahogany, que era uma empresa que tinha faturamento, então ela podia bancar esse sonho, né? E criando outras soluções. Todas elas começaram muito pequenininho, por exemplo, Autônomos Agromachines, a gente fez 3 aqui em Roraima, com peça de ferro velho. Elas funcionavam, mas elas não eram profissionais, elas não podiam ser levadas para o campo, ficar o dia inteiro lá plantando, que não ia plantar, a máquina ia quebrar. Mas surgiu como peça de ferro velho e virou uma indústria, né? Uma empresa, uma indústria de São Paulo apareceu, gostou do projeto, a gente tinha patenteado a ideia, e aí assinamos um contrato com eles, e hoje uma indústria está construindo as nossas máquinas da Autônomos Agromachines. Então, todas elas foram surgindo devagarinho, ao longo de anos, mais de 8 anos de trabalho, e à medida que a gente foi percebendo a necessidade e, de repente, algum nicho de mercado que pudesse bancar aquela nova solução, a gente criava uma empresa, abria um novo negócio, mas todos eles trabalhando mais ou menos em conjunto, em prol dessa saída que é plantar floresta, manejar floresta.